RTM. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou Danilo Gugeral e faço parte da equipa pastoral da ICMAV em São Domingos de Rana, Cascais. O pai sábio é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Pai sábio. O escritor norte-americano Philip Yancey tem uma história num dos seus livros que me tocou profundamente. Uma jovem foi criada numa zona rural e antiquada dos Estados Unidos. Os seus pais reagiam muito mal às modernices dela, como as músicas que ouvia, o comprimento das suas saias, o modo de vestir, etc. As tensões entre pai e filha eram constantes, pois ela ainda nem sequer tinha 18 anos. Um dia, quando ela colocou um piercing no nariz, a bomba rebentou e depois de uma grande discussão, enquanto os pais a repreendiam, ela gritou para eles: eu odeio-vos. E naquela noite ela realizou um plano que já imaginara dezenas de vezes. Ela fugiu de casa. Foi de autocarro para a casa de uma amiga em Detroit e já no passado ela tinha estado naquela casa com os jovens da igreja. Os jornais descreviam cenas chocantes de violência, de droga, etc., entre as gangues de Detroit, e ela imaginou que seria o último lugar onde os pais a iriam procurar. No segundo dia, ali na cidade, ela conheceu um homem que guiava o maior e mais bonito carro que ela tinha visto na sua vida. Ele ofereceu-lhe boleia, pagou-lhe o almoço e arranjou um lugar para ela ficar sozinha. O homem deu-lhe alguns comprimidos que lhe fizeram sentir-se ainda melhor do que alguma vez ela se tinha sentido na sua vida. Uma sensação brutal e alucinante. Ela sentiu-se ótima e chegou à seguinte conclusão: os meus pais atrofiavam-me naquela aldeia e não permitiam que eu vivesse a vida, que eu tivesse novas experiências, que eu me divertisse. E a boa vida continuou por 1 mês, 2, 1 ano. O homem do carrão, a quem ela agora chamava chefe, ensinou-lhe coisas que os homens gostavam. Sendo menor de idade, os homens lhe pagavam ainda mais. Ela morava num apartamento pequeno e bem podia encomendar o que ela precisava. Era uma boa vida. De vez em quando ela pensava nos pais e quase não acreditava que tinha vivido naquela aldeia agrícola sem piada, atrasada. E um dia ela assustou-se ao ver a sua foto numa embalagem de leite com os dizeres: vocês viram esta adolescente? Agora com os cabelos pintados de cor de cenoura e com toda a maquilhagem, ninguém a consideraria uma adolescente. Depois de mais de 1 ano, os primeiros sintomas consequência da SIDA apareceram e ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Miúda, hoje em dia não podemos facilitar. E quando ela deu por ela, ele tinha expulso e estava na rua sem 1 cêntimo. Ela ainda conseguia ganhar algum dinheiro de noite, mas tudo o que ganhava era para manter o vício que, entretanto, se instalara. Quando chegou o inverno, ela estava a dormir perto das grades de metal de uma loja. Uma adolescente sozinha à noite em Detroit está em constante risco. Foram várias as violações que ela sofreu. Estava cada vez mais fraca e frágil. A sua tosse piorava. Já não se sentia uma mulher autónoma neste mundo, mas uma menina sozinha, perdida e doente na escuridão daquela cidade assustadora.
Naquela noite ela começou a soluçar profundamente. Os seus bolsos estavam vazios, estava doente e com fome e precisava de uma dose urgentemente. Trêmula, ela encolheu as pernas embaixo dos jornais enquanto ela colocara para se tapar dentro do seu casaco. Alguma coisa acionou uma série de lembranças e recordações da sua infância. De repente ela lembrou-se como, no mês de maio, as cerejeiras estavam em flor e ela feliz correndo com o seu cãozinho entre uma fila de árvores, atrás de uma bola de ténis. Deus, porque fugi! Chorando e soluçando, o seu diálogo interno tornou-se lúcido. Ela começou a fazer perguntas a si mesma. O meu cãozinho come em casa melhor do que eu mesma aqui. Então, continuando a soluçar, de repente, ela percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer coisa no mundo. 3 telefonemas, todos caíram no voicemail. Os 2 primeiros ela desligou sem deixar uma mensagem. No terceiro, porém, ela disse: papá, mamã, papá, vou apanhar o autocarro e chegarei aí amanhã pela meia-noite. Se vocês não estiverem à minha espera, bem, então eu acho que ficarei no autocarro e irei para o Canadá. Foram 7 horas de autocarro de Detroit até a aldeia dela. É uma viagem sensivelmente Porto-Algarve. E durante a viagem ela percebeu os erros do seu plano. E se eles estivessem de férias e não tivessem ouvido a mensagem? Não deveria ter esperado outro dia para falar com eles? Mesmo que estivessem em casa, já deveriam considerá-la morta há muito tempo. Deveria ter-lhes dado um tempo para se recuperarem do choque em vez de ir logo no dia seguinte. Os seus pensamentos saltavam de um sítio para o outro. E o que diria ao pai? Papá, eu sinto muito, sei que estava errada, a culpa não foi sua, foi minha. Papá, eu estou muito arrependida. Já pensei muito na minha vida. Papá, peço-te que me perdoes. Ela repetiu estas palavras muitas e muitas vezes, se preparando para um possível reencontro com o seu pai. Nos últimos anos ela não tinha pedido perdão a ninguém. De vez em quando agora aparecia uma placa na estrada dizendo quantos quilómetros faltavam para a sua casa. Estavam a aproximar-se, nevava e os flocos de neve vinham bater mansamente no vidro do autocarro. Olhando pelo vidro, ela notou que já se esquecera como eram escuras as noites naquela região. Não havia iluminação na estrada. Quando o autocarro finalmente chegou à rodoviária, ouviu a voz do alto-falante dizer: 15 minutos, pessoal. É todo o tempo quanto vamos estar aqui. 15 minutos. Ela se examinou num espelhinho, alisou o cabelo, limpou o dente manchado de batom, olhou para as manchas de fumo nos dedos e imaginou se os pais iriam perceber isso e, se estivessem lá, os dedos todos manchados de fumo e drogas. A jovem entrou no átrio da rodoviária sem saber o que esperar e nenhuma das milhares de cenas que tinham passado pela sua mente a tinham preparado para aquilo que viu. Ali no terminal de autocarro estava um grupo de mais ou menos 40 parentes para recebê-la, acolhê-la. Irmãos, irmãs, tios, primos, uma avó, uma bisavó, para a receberem. Todos estavam usando chapeuzinhos de festa e assopravam uns apitozinhos. Na naquela parede, lá na rodoviária, estava uma grande faixa que dizia: bem-vinda, bem-vinda. Da multidão que a recebe e rompe, aparece o pai. Ela olhou
através de lágrimas que brotavam dos seus olhos, lágrimas quentes como mercúrio, e começou o discurso memorizado. Papá, sinto muito, eu sei que... E ele interrompeu com um enorme e longo abraço e disse: filhinha, nada de pedidos de desculpas. Vamos chegar atrasados para a festa. Há um banquete à nossa espera. Bom, amigos ouvintes, esta é uma das histórias de amor sobre paternidade, sobre ser um paizão, um querido pai, um papá que é homem com H grande para amar. Há uma história na Bíblia que é a história que nós normalmente chamamos de filho pródigo. Em Lucas 15, do 11 ao 24, Lucas 15, do versículo 11 ao 24, vocês poderão ler isso com calma. Sei que muitos de vocês conhecem este texto, mas antes de eu falar de Lucas 15, sabem, em Lucas 11, nós ali somos revelados de como é o coração de Deus. Os discípulos chegam-se ao pé de Jesus e pedem: Mestre, ensina-nos a falar com Deus, ensina-nos a orar. E Jesus disse: olha, vocês comecem sempre assim: nosso Pai, Pai nosso, Paizinho. O apóstolo Paulo, que dizia ele próprio que nós devíamos imitá-lo nos seus comportamentos, como ele imitava a Jesus, ele também ensinou-nos que Deus gostava de ser chamado de Abba, Pai, que significa Paizinho querido, Pai do coração. Então, na história do filho pródigo, dizia eu, há lá um pai que Jesus contou, um pai a quem o filho mais novo pede a herança. Este filho, sim, já tinha chegado aos 18 anos, pede a herança, sai de casa, abandona o pai. No fundo diz ao pai que o pai estava morto para ele, separa-se, quebra o vínculo. Um filho que quebra o vínculo de amor filial, amor entre pai e filho e pai, desaparece, vai para a vida, vai para uma cidade longa, gasta todo o dinheiro com uma vida sumptuosa, uma vida errada também, dinheiro mal gasto, mal gerido, e até que ficou também sem nada e acabou por ir trabalhar com alguém que tinha porcos, e ele comia a comida dos porcos, sentia-se muito humilhado porque na sua cultura era proibido estar ao pé de porcos. E Jesus disse que um dia ele se arrependeu, esse filho se arrependeu e voltou para casa com o coração arrependido, lembrando-se do coração do seu pai querido. E ao chegar, o seu pai querido correu para ele e o abraçou. Isso era completamente impossível naquela cultura. Os filhos é que deviam chegar ao pé do pai, se prostrar em terra e falarem do seu arrependimento. Enfim, aquele pai a quem Jesus na parábola disse que era Deus, correu para o seu filho que estava longe com o seu coração, longe geograficamente da presença dele, e o abraçou, e começaram logo também uma grande festa com o melhor. Deu-lhe um anel e uma túnica que simbolizavam de novo a aliança da paternidade e alguém que tem direito à herança. Então, querido ouvinte, hoje eu gostaria que te sentes mais ou menos distante de Deus, ou bastante distante de Deus, que te aproximes de Deus, lembrando-te no teu coração que Ele sempre vai estar de braços abertos
e vai organizar uma grande festa. Há uma grande festa nas regiões celestiais quando nós, eu e tu, nos aproximamos do nosso querido Paizinho. O Pai sábio, tu que és pai, o Pai sábio é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Termino dizendo que Jesus ensinou nesta parábola que o Pai sábio sabe dar liberdade de escolha. Sabe dar liberdade de escolha. O filho quis sair, o pai não o manipulou, não o prendeu, não lhe tirou a herança, deu-lhe liberdade de escolha. Isto leva os nossos filhos a se responsabilizarem por aquilo que são as suas escolhas e a colher aquilo que semeiam. Leva-os à maturidade. Também Jesus ensinou que um paizinho querido sabe esperar com paciência que os filhos amadureçam e se arrependam. Ambos os pais souberam esperar pelos seus filhos. E também Jesus ensinou que um pai sábio sabe perdoar. Antes do filho chegar a casa, o pai correu e foi ao encontro do filho. O pai do filho pródigo foi ao encontro do filho lá no caminho. Isto mostrava que o pai já tinha perdoado o filho antes. Então, se necessário, ouve de novo a nossa mensagem de hoje e, como pai, dá passos para seres cada vez mais, assim como eu também desejo, um pai sábio. Um grande abraço, até à próxima. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.